Bom dia, pessoal. Francisco Melo, servo de Deus, dia 5 de junho de 2019. Preparando aqui mais um vídeo para o meu canal. Muito obrigado você que assiste, ainda que seja um minuto, já faz a diferença. Segundo vídeo do dia hoje está um pouco mais produtivo, esses dias não filmei, voltei a filmar agora, deixando claro sempre, cada passo é para Deus. Ou cada passo é para Deus, na linguagem coloquial, né, para Deus, e na linguagem formal para Deus, tanto faz, tá? Coloquial e formal, enfim. Vamos lá, deixa eu falar algo para você, referente à justiça eleitoral, né? Existem pessoas, caros cidadãos, que nada acrescenta para o país. Quando eu falo nada acrescenta, é que acredita em mentiras, né? Por exemplo, nenhuma determinada cidade, ao meu modo de ver, lógico, só te dar um exemplo para você entender. Tem 99 pessoas que não justificaram as suas eleições. E só tem um eleitor, por exemplo. Não tem como. Quem vai decidir, lógico, no meu ponto de vista, é esse eleitor, o único eleitor. Os outros 99 que deixaram exercer seu direito de cidadão, perde o seu direito. É mesmo um exemplo aqui do país, por exemplo, imagine que o imigrante, por exemplo, lá da Rússia, só dar um exemplo da Rússia, né? Chega aqui no Brasil, consegue seus direitos políticos, pratica a justiça, né? Tira o título de eleitor aqui, por exemplo. Ele toma o lugar do brasileiro nesse sentido. Então tome cuidado com as mentiras, com os mitos aí que as pessoas propagam. Então é nessa questão lógica, eu encaro a política dessa forma, nesse sentido, para você entender. Então você acaba exercendo, você acaba perdendo o seu direito de cidadão, concedendo a outra pessoa. Lógico que hoje em dia as pessoas aí inventam um monte de coisa, joga a responsabilidade na política. Lógico, a política tem sua certa culpa em alguns momentos, até mesmo porque, segundo os nossos dados, desde 1500, aí depois de um certo período teve a monarquia, enfim. E aí você não tem que acreditar nos mitos, ainda que aparentemente tem livros aí. Vá no cartório eleitoral, se você tiver o tempo, cadastre a sua biometria. Eu reafirmo, eu quero mais, eu quero que logo o estado de São Paulo efetivamente coloque biometria nas 645 cidades do estado de São Paulo. Por enquanto, são 478 cidades aqui que são obrigadas a fazer a biometria. Então não acredite em mentiras. Veja o tanto de coisa que você perde, o exemplo que eu te dei. Então, por exemplo, se vem gente de fora e fala, poxa, peraí que o Brasil aqui é uma terra boa para plantar, é uma terra tranquila para poder criar, enfim, para fazer uma família, né? Ele pega o seu lugar. Então tome cuidado com as mentiras, com os mitos aí. Por isso que, de certa forma, eu deixo o canal aberto para todos que têm acesso à internet poder visualizar os meus vídeos. O canal fala de cidadania, fala de política e falo sobre Deus. Então eu vou passar de novo o meu e-mail, francisco.euro@gmail.com. Esse é o vídeo de número 533, onde eu falo de cidadania, falo de política e falo sobre Deus. Quando eu falo de justiça eleitoral, falo sobre cidadania, alguns direitos. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo novamente. A Federação Russa, por exemplo, sabe, né, que o Brasil é uma terra tranquila, uma terra boa. Aí vai e compra um hectare aqui, enfim, um cartório eleitoral tem sua residência e vota aqui no Brasil, por exemplo. É só um exemplo que eu estou lhe dando. Então tome cuidado aí, nesse sentido aí, para você não sair do seu lugar. Lógico que eu sei que é complicado aqui, muitas vezes viver com salário mínimo é complicado sim, mas faça o certo, faça o básico como cidadão. Outra coisa, não inveje o seu empregador, não acredite em mentiras. Tome cuidado que tudo que aparentemente é bom pode ser ruim depois. Tome cuidado mesmo, ande com entendimento, faça o básico como cidadão. Então presta atenção nesta mensagem. Veja que aqui eu não estou falando de cor de pele de ninguém. Veja que aqui eu não estou excluindo nenhum tipo de adjetivo prático, né? Adjetivo prático é local de origem, né? Reafirmo, o Brasil é composto por 26 estados.
e mais o Distrito Federal, composto, segundo o IBGE, Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatístico, por 5.570 cidades. Nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro, sim, é o chefe do Executivo Federal, que tem autonomia de autorizar quem tem que vir para cá nesse sentido. E afirmo, você que é governador do seu estado, tome cuidado. Quem dá autonomia para outro país vir para cá é o chefe do Executivo Federal. Tome cuidado aí, tá bom? Você que, por mais que você seja governador de alguma província aqui do Brasil, quem dá autonomia de vir alguém de outro país, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem essa autonomia, desse sentido. Então não adianta fazer manobras. Lógico que você, como político do seu devido estado, você tem que sim fazer sua política externa assim, nas suas regras. Lógico, imagine que, por exemplo, um governador do estado de São Paulo vai lá num país asiático e internamente fala algumas coisas, sem autonomia do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Tome cuidado com isso. Isso é perigoso. Isso é muito complicado. Então quem dá autonomia, quem tem a caneta hoje, quem é o chefe do Executivo Federal, Jair Bolsonaro, né? Aprovado aí sim, foi eleito com a maioria dos votos válidos aí, tá bom? Antes de finalizar aqui, vou falar sobre as eleições norte-americanas, né? Lá nos Estados Unidos da América. Por que Estados Unidos da América? Porque é Novo Mundo. Quando eu falo Novo Mundo, é um país no mesmo continente. Velho Mundo é outro continente, né? Para você entender melhor sobre o mapa. Então, falando lá tem dois partidos políticos apenas dois. Lá tem o Democratas e o Republicano. Eu diria que tem o vermelho e o azul. Eu, particularmente, Francisco Leite de Melo Filho, eu estou apoiando, sim, o atual presidente dos Estados Unidos da América. Estou apoiando, sim, Donald Trump. Estou apoiando. Lógico que o antecessor dele, sim, fez muito, sim. Fez um bom trabalho ali. E trabalha, de certa forma, por um país melhor, nesse sentido aí. Então, sem negócio de cor de pele, sem esse tipo de coisa, sem esse tipo de história, lá tem dois partidos. Aqui tem 35 partidos. Curiosamente, aqui nós temos o DEM, que é o antigo PFL, né? Que é o 25. E nós temos também o 10, né? Que é o Partido Republicano Brasileiro. Curiosamente, lógico, eu não pesquisei mais sobre o país norte-americano, então o azul, para mim, representa o republicano. E o vermelho, democratas. Então cada um vai trabalhar com o que tem, vai usar a mídia ao seu favor. Então o antecessor, sim, do atual presidente da República Norte-Americana está trabalhando, sim, para assim pacificar o país, para assim mostrar que é possível mudar a história daquele país, mostrando que é possível, sim, em algum momento um negro chegar assim na política, nesse sentido. Lógico que não estou falando de cor de pele aqui, tá bom? Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui referente à cor de pele. Por exemplo, veja ali, em alguns momentos fui lá no PTB Afro, fui em alguns momentos e só levei pancada espiritual. Então tome cuidado com esse negócio de cor de pele, tome cuidado mesmo, né? Se foi uma cor de pele que desagradou o nome de Deus, que afrontou o nome de Deus, pode ter certeza que Deus é eterno e vai até a geração que for necessário para saber como a maldade entrou no país. Então tome cuidado com esse negócio de cor de pele, de condição social, de falar, de fazer de achismo. Poxa, vamos ter cota, não sei o que. Tome cuidado com isso. Tá bom? Deus é poderoso para saber quem tem que governar, sim, o país, sim. Lógico que hoje em dia a gente tem que se aliar aos maiores países, né? O maior país em extensão territorial é a Rússia, a Federação Rússia, a azul, para mudar a história, sim. Ô Francisco, mas quer dizer que a Rússia, para dominar completamente o mundo, se necessário for, sim. Não tem essa questão aí. A Rússia representa a União Europeia, no meu ponto de vista. União não, Rússia lá, Federação Rússia. Lógico, com o seu linguajar diferenciado, seu idioma complicado, mas hoje em dia, com a era moderna, o importante é você sinalizar, falar com a pessoa. Então, quem exerce ali na Europa, a Federação Rússia, a bênção para eles lá sim.
E aqui é novo mundo, eu reafirmo. O que é novo mundo? Novo mundo é de um continente para o outro. Tá bom? Qualquer dúvida, um e-mail para mim, francisco.euro@gmail.com, francisco.euro@gmail.com. Tudo de bom, pratique a justiça, tenha noção entre o bem e o mal. Faça o básico como cidadão, apenas isso. Tenha um ótimo dia.